Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito do sal, tá? Quantidade ideal de uso diário, qual o melhor sal, né, para a gente estar colocando na nossa mesa. O cloreto de sódio, NaCl, conhecido popularmente como sal de cozinha, é um composto iônico cuja constituição é de aproximadamente 60% de cloreto e 40% de sódio. Tá, então vamos às denominações, né, gente? O sal de cozinha, ele é um composto químico do tipo sal formado por sódio e cloro. O nome químico é cloreto de sódio, designado pela sigla NaCl. Nela, o Na é o sódio e o Cl o cloro, né, o cloreto. Então, em 1 grama de sal de cozinha, né, a gente tem, igual a gente falou aqui, 40% de sódio, 400, equivale aproximadamente 400 miligramas de sódio. Ou seja, o sódio é um dos componentes do sal de cozinha. Por isso, o termo acaba sendo utilizado para designar o próprio sal. Então, no sal, nós não temos só sódio, né? 40%, que é os 400 miligramas, e os outros 600 miligramas vem a ser o cloreto, né? Então, essa é a nossa principal fonte do elemento e também o maior motivo de preocupação, né? O sódio. É onde a gente encontra mais sódio e por isso a gente se preocupa tanto com o sal. Lembrando, gente, que o sódio ele não aparece somente no sal. Em vários produtos industrializados a gente encontra o sódio, até mesmo em produtos que não são salgados. Por quê? Porque o sódio, ele é um excelente conservante, né? E o iodo? Desde o ano de 1953, é obrigatória por lei a adição de iodo ao sal de cozinha. No Brasil, o micronutriente iodo adicionado ao sal é, na verdade, o iodato de potássio. Essa iodação é de iniciativa privada e deve ser fiscalizada pelos estados, territórios e municípios. Mas por que o iodo é adicionado ao sal de cozinha, né? Isso ocorre porque o iodo é um micronutriente essencial ao nosso organismo. Ele é usado na tireoide como síntese dos hormônios T4 e T3. E a deficiência de iodo leva a vários problemas de saúde grave. O mais conhecido deles é o bócio, hipertrofia da glândula da tireoide, que é mostrado na figura a seguir. Então, o que acontecia muito, né, essa doença, então foi detectada que isso acontecia pela deficiência de iodo, foi aonde eles resolveram, né, que virou fazer essa suplementação no próprio sal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, recomenda-se o consumo máximo de 2.000 miligramas, que equivale a 2 gramas de sódio por pessoa ao dia, o que equivale a 5 gramas de sal por dia. Lembrando que 40% do sal é composto de sódio. Então, gente, o limite diário de sódio por dia, por pessoa, é 2 gramas. Então, o que equivale a 5 gramas de sal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tá 0 sódio, porque esse aqui é um sal que não tem sódio, mas eu tô mostrando ele para vocês terem noção da quantidade. Então, é aquele pacotinho que a gente acha lá no restaurante, né? Ele tem 1 grama. Então, o que a gente pode consumir de sal por dia são 5 desse. Então, 5 gramas que equivale a 2 gramas de sódio. Tá, então a gente vai poder comer 5 pacotinhos desse, exclusivamente os 5. Aí, lembrando que vários produtos industrializados também contêm sódio. Então, a gente tem que contabilizar tudo isso, não só no sal, né? Aqui nesse pacotinho. Em outros produtos industrializados também a gente encontra o sódio, tá? Então, esse pacotinho é 1 grama. 1 grama, tá? Mas os brasileiros atualmente consomem mais do que o dobro dessa quantidade.
Então, é preciso reduzir drasticamente seu consumo para diminuir os adoecimentos e mortes na população. E mais que isso, melhorar a saúde dos brasileiros. O papel do sal em nosso organismo é de suma importância, já que ele colabora no bom funcionamento do corpo, regulando a quantidade de líquidos que ficam dentro e fora das nossas células. Então, o sal, ele utilizado na quantidade ideal, ele é de suma importância, né? Ele só é prejudicial se a gente usar além do que o corpo precisa. Mas se for consumido em excesso, o sal provoca alterações nesses líquidos, levando o organismo a reter mais água. Com isso, coração e rins ficam sobrecarregados, a principal causa da hipertensão. Então, a retenção de líquido é um dos fatores, né? Quando a gente consome muito sódio, muito sal, e o aumento da pressão arterial. O excesso de sódio, substância que compõe o sal de cozinha, atrapalha a vida de muita gente sem que eles nem mesmo percebam. Ele está por trás da hipertensão arterial, de pedra nos rins, de insuficiência renal, agrava a osteoporose, afeta o paladar e acelera o envelhecimento. Cerca de 70% do sódio ingerido pelos brasileiros vem dos alimentos industrializados. Então, é o que a gente falou, tomar muito cuidado com os industrializados, mesmo não sendo alimentos salgados, porque eles usam o sódio também com o intuito de conservação, né? Então, eu dar alguns exemplos: molhos prontos, condimentos, salgadinho, picles, pizzas, sopas de pacote, embutido, queijo e outros alimentos. E a maioria da população não sabe disso e nem está atenta aos rótulos que informam quanto de sódio tem naquele alimento. Então, a importância da gente ler rótulo, né? Daqui uns dias eu vou estar ensinando para vocês. Atualmente no mercado há vários tipos de sal, com diferentes quantidades de sódio e outros minerais na composição, além de colorações, sabores e texturas diferentes. Abaixo seguem algumas características desse tipo de sal. Então, a gente tem o sal refinado, que é aquele sal que tem na mesa da maioria dos brasileiros, né? Ele é o mais utilizado pela população. Ele começou a ser adicionado de iodo em meados de 1920 para conter uma epidemia de bócio e hipertireoidismo. Passa por processamento para retirada de impurezas. Assim ocorre redução dos minerais. Possui uma textura mais fina, o que faz com que ele se torne homogêneo mais facilmente nas preparações. Então, gente, o sal refinado não é diferente do açúcar refinado. Tudo que é refinado, ele perde as propriedades, as coisas boas que tem ali nele, ele vai perder, né? Então, digamos que o sal refinado não seria uma boa opção, já olhando por nutrientes. E daqui a pouco nós vamos ver pela questão do sódio. O refinamento do sal leva à perda de uma série de nutrientes, pelo menos 84 minerais traços e algas microscópicas que fixam o iodo natural, mineral necessário para o funcionamento adequado da tireoide. Então, olha o tanto de coisa que foi retirado, tanto de coisa boa que foi retirado nesse refinamento, né? Por esse motivo, o sal de mesa necessita de um acréscimo de iodeto antes de chegar ao consumidor final. Então, eles tiram e depois acrescentam o iodeto.